Olá, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem? Bem-vindo de volta ao canal para edificar. André Carvalho aqui, mais uma vez com você, para a glória do Senhor, para a sua edificação. E quero falar sobre um assunto hoje que não é inédito. Na verdade, todos os assuntos que eu tenho trazido no canal, eu não penso em trazer algo inédito, vou reinventar a roda, vou... Não, a ideia não é essa. Não é trazer verdades ocultas de todos os séculos que agora foi revelado ao André. Não é isso. Não penso assim, não. Eu não penso que eu vou trazer algo que eu vou ser mais do que alguém. Ah, você sabia? Eu sei, você não sabia. Não, querido. Isso chega a ser até infantil, imaturo. O que eu trago, na verdade, é esclarecimento sobre alguns assuntos, porque eu sei que muitos irmãos, por conta de várias atividades necessárias, né? Trabalho, faculdade, cursos, enfim, e também atividades na própria igreja, às vezes não estão conseguindo tempo suficiente para debruçar-se nas escrituras. Eu sei também que existe outro lado, que são pessoas que não querem. Querem achar fácil, mastigado, pronto. Não querem ter trabalho. Infelizmente, acomodaram seu cérebro a pensar desse jeito e agir desse jeito. Foi modulado, digamos assim, um comportamento de estar acomodado e trabalhar só com aquilo superficial, e se tiver mais alguma coisa, que outra pessoa produza, que outro faça e não eu. Então, isso é um problema. É um lado da moeda. O outro lado é que existem pessoas que realmente não têm conseguido tempo. Mas eu acho que também é tudo questão de organização e prioridade. Tá? Mas vamos lá. Como eu disse, eu não tenho intenção de reinventar a roda. Minha intenção aqui é trazer assuntos que talvez sejam um pouco discutidos no nosso meio, né, no nosso círculo. Eu vou falar sobre um assunto que muita gente, hoje principalmente, debate se o cristão pode ou não pode. Eu não vou entrar muito nesse mérito do se pode ou não pode, mas trazer alguns esclarecimentos aqui de alguns textos e deixar você mesmo refletir e decidir. O texto que eu quero falar está em Apocalipse 19, 16. Algumas pessoas usam, embora talvez até poucas pessoas vão ouvir pela primeira vez isso aqui, talvez, mas algumas pessoas usam esse texto para justificar que pode colocar uma tatuagem mesmo depois de ser cristão. Está em Apocalipse 19, 16. Diz assim, e na veste e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Alguém está vendo aí? Jesus tinha tatuagem na coxa. Eu fiz uma brincadeira recentemente, enquanto dava aula na escola bíblica, eu e mais outros professores, né? Não sou o único professor da escola bíblica da nossa igreja, temos mais professores, mas nesse dia eu falei o seguinte, irmãos, será que Jesus, quando estava montado no cavalo branco, vindo ali de forma triunfal, o manto que ele estava usando, né, a túnica que ele estava usando, o vento bateu, levantou, e aí apareceu a coxa de Jesus com essa tatuagem? Será que Jesus usava uma túnica curtinha para mostrar a coxa? Será que Jesus deu uma levantada só para mostrar, para dizer assim, olha aqui, ó, eu tenho uma tatuagem, você pode colocar a sua também? Irmãos, desculpe a ironia, mas nada disso aconteceu. É que às vezes a gente entende errado quando lê um texto e às vezes não quer ter o trabalho de pesquisar algumas coisas. Então, o que eu entendo é, Jesus estava usando uma roupa, não exatamente essa que está retratada aí na capa do canal, mas Jesus estava usando uma roupa, um manto. Esse manto não é a túnica. O manto geralmente era é muito retratado Jesus com um manto vermelho, outros com um manto azul. Na verdade, o que tudo indica é que em algumas circunstâncias Jesus usava o chamado talit, que era uma espécie de manto. Não estou dizendo que era esse tipo que Jesus estava usando nessa visão de João. Estou dizendo que era uma peça à parte. Não era a túnica. Então, nesse manto que Jesus estava usando, seja lá como foi, de que cor foi, de qual aspecto seja, João viu que nesse manto que Jesus estava usando, estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora, na coxa. Como assim na coxa? Jesus estava mostrando a perna, a coxa, para todo mundo ver? Eu acredito que era roupa, fazia parte da roupa que Jesus usava enquanto estava cavalgando, um traje de um guerreiro, né, de um general, e Jesus estava usando isso, e na coxa da roupa
né, na perna da roupa, não na coxa, na pele de Jesus, mas no tecido, assim como no manto estava escrito, no tecido que cobre a coxa, que cobre a perna, estava também escrito isso. Porque, sinceramente, eu não acho que Jesus ia aparecer com as coxas de fora, sensualizando, ainda mostrando uma tatuagem. Queridos, vamos ser maduros. Eu não penso assim. Eu acredito que Jesus estava usando essa roupa, esse traje de um guerreiro montado num cavalo branco. Olha a descrição que João faz dele no versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo. Sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. Ele estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Isso é uma figura, é uma imagem, entre muitas outras de Apocalipse, que remete ao Antigo Testamento. Há profetas que dizem que Deus havia de julgar e ia pisar o lagar da ira e ia ficar com a roupa salpicada. Então, essa é uma imagem extraída do Antigo Testamento, dos profetas, para falar do julgamento de Jesus. Que ele vem para julgar. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, ou o verbo de Deus, ou o logos de Deus, como é dito lá pelo mesmo João, no Evangelho, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Então aqui a gente vê essa descrição de Jesus, ainda fala que saiu uma espada aguda de sua boca. Claro que isso tudo é figurativo, não é? Jesus não era um faquir que estava fazendo né, tirando a espada da boca, como um faquir enfiava e colocava, e ele estava tirando. Não. Não vamos imaginar uma coisa dessa, né, irmãos? Que literalmente Jesus estaria tirando uma espada de dentro da boca. Existe muita figura e muito símbolo. Mas esse texto, Apocalipse 19 e 16, não acredito que Jesus tinha uma tatuagem na coxa. Agora, falando bem brevemente mesmo sobre a proibição que alguns usam, né? Alguns usam texto para proibir tatuagem, está em Levítico 19, 28, quando diz assim: pelos mortos não dareis golpe na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós, eu sou o Senhor. Esse texto, em algumas traduções mais modernas e chamadas dinâmicas, você pode encontrar a palavra tatuagem, porque quem traduziu achou melhor expressar dessa maneira. Mas o que se fazia não era tatuagem, era um ritual que as pessoas faziam marcas pelos mortos. Um dos profetas, eu não lembro agora, mas eu sei que um dos profetas, se me lembrar, e eu posso até colocar aqui, pedir para o estagiário colocar a referência aí no rodapé, que fala sobre esse costume. Claro que fala pouco, não se aprofunda, porque era questão de lá, não entra em detalhes, nem era necessário. Mas havia o costume de se fazer marcas no corpo em honra aos mortos. E Deus estava dizendo que não deveria fazer. Então aqui não é uma proibição à tatuagem como a gente conhece hoje, nos tempos modernos. Era uma prática antiga que tinha a ver com uma homenagem aos mortos. Entende? Aí, se você ler esse capítulo, você vai ver que antes e depois desse versículo também tem outras proibições. E se você olhar, honestamente, não cabem para o dia de hoje, para a nossa realidade. Ou, se você achar que cabe, então você vai tentar guardar tudo bonitinho, ponto a ponto, item por item, o que está aqui nesse capítulo 19 de Levítico e em tantos outros textos do Antigo Testamento. Mas se você entende que nós estamos na nova aliança, você vai entender que Jesus, falei em outro texto, ou em outro vídeo, Jesus condensou os 10 mandamentos em amar a Deus acima de tudo e amar o seu próximo. Jesus não se prendeu a detalhes de ponto a ponto de mandamentos da lei, mandamentos do primeiro concerto. Então, o que é que pode hoje? Pode colocar tatuagem? Eu, particularmente, não sinto vontade nenhuma de colocar. E conheço muita gente hoje que não tem vontade de colocar. Tem gente que eu conheço, crente, que já colocou e continua servindo a Deus. Outros resolveram
Fica pesado, né? Falar assim, resolveram. Enfim, tem pessoas que saíram da igreja e ao sair da igreja colocaram uma tatuagem como se o fato de estar na igreja fosse uma contenção, fosse uma repressão. Ele não podia fazer porque estava, ele ou ela, né? Não podia fazer porque estava na igreja, mas agora estava liberado. Eu acho que, queridos, tem a ver muito com a sua relação com Deus, sua experiência com Deus. E como é que está você aí dentro? O que é que você realmente precisa para se sentir completo e feliz? Tá? Eu sei que muita gente vai dizer que é muito relativo. O objetivo, como eu disse, não é me aprofundar nessa questão se é certo ou errado colocar tatuagem, mas só queria esclarecer, como eu disse aqui, que o texto de Apocalipse 19 e 16 não está falando de tatuagem na coxa de Jesus, certo? Eu recomendo, se você quiser, tem vídeos aí na internet falando, um que eu gostei muito foi a abordagem do pastor Antônio Júnior, recomendo, se você quiser, vá lá e veja, uma abordagem equilibrada, diria assim. Continue com Deus, continue seguindo esse canal, assistindo até o final para você entender tudo que é tratado. Às vezes você olha a capa ou o título, você diz assim, não sei, não me interessa, mas assista, experimente, veja se ao longo do vídeo, até o final do vídeo, será que não tem alguma coisa que vai te acrescentar alguma coisa, que vai fazer você crescer no Senhor? Então, eu recomendo que você faça isso, tá? E não deixe de orar, não deixe de ler a Bíblia, não deixe de congregar. E que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.